Bravo. Sejam bem-vindos ao Mestres Cast, o podcast de educação para um mundo melhor. Meu nome não é Humberto Mariano, é Humberto Manarino e hoje nós trouxemos uns convidados sensacionais para falar de medicina. Você que está vendo esse podcast, você quer fazer o curso de medicina? Então esse podcast é para você. Trouxe um médico, um estudante de medicina e uma vestibulanda de medicina. Temos perguntas secretas para cada um deles e vai ser uma troca muito legal. Pessoal, quero que vocês se apresentem e vamos começar nesse formato que eu tô super empolgado para ver como que vai ser essa troca entre todos nós. Olá, meu nome é Sandy, eu tenho 23 anos, eu sou de uma cidade chamada Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, e eu tô aqui a convite do Humberto e muito feliz por esse convite. Legal, legal. Você é a vestibulanda de medicina. Vestibulanda de medicina. A Sandy é aluna dos mestres do Enem e ela entrou este ano. Sim. Né? Então este ano ela vai passar em medicina. Vou. E tamo na torcida, tamo na luta aqui. Seja Vamos bem-vinda, acompanhar. Sandy. O estudante de medicina, grande Thalisson. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Eu me chamo Thalisson, eu tenho 22 anos, estou no 9º semestre de Medicina da Universidade de Brasília, nasci no interior de Goiás, sou de Itapuranga, vivo aqui há 4 anos. Legal. Grande Miller, nosso médico, e vai ser a grande voz da razão nesse podcast, será? Será? Razão, Meu nome é Henrique, né? Eu tenho 27 anos, eu sou médico formado pela Universidade de Brasília, pós-graduado em psiquiatria no momento e atuando na área há 2 anos, então muito recente ainda, cara. Então não é a voz da razão. Um bebê engatinhando quase, se eu puder acrescentar. Pô, mas vai ser muito bom, gente. E esse formato da gente trazer tanto médico, quanto o estudante, quanto a vestibulanda, dá pra gente fazer com todos os cursos isso. Então eu espero que vocês gostem desse formato, deixem as suas sugestões pra gente melhorar ainda mais o Mestres Cast. E o formato de hoje é o seguinte, temos algumas cartinhas aqui, vejam bem. Tá vendo a cartinha com mestres do Enem atrás, mas tem perguntas nessas cartinhas. E basicamente cada um vai pegar, vai responder a sua pergunta, no caso aqui, por que escolheu medicina? Propositalmente a primeira pergunta, porque é a mais simples de todas, talvez. Mas ao longo das cartas nós temos algumas brincadeiras para jogar com vocês. E eu quero começar com essa, né, pessoal? Olha só, pega a cartinha, Sandy. E mostra para eles, mostra para o pessoal por que você escolheu medicina e dá pra gente perguntar pros 3. Sim. Afinal, Nada assim. serão médicos se já não forem? Sandy, por que você escolheu medicina? Então, eu acho que a medicina esse sonho entrou na minha vida totalmente diferente do que eu acho que entrou na vida de vocês dois. Quando eu era criança, eu sonhava em fazer muitas coisas, em ser médica, em ser cantora, e a minha mãe nunca podou nenhum sonho meu. E no ensino médio, eu queria muito sair do ensino médio e entrar na faculdade. Eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo a gente tem esse sonho, né, de sair do ensino médio e entrar na faculdade direto. E eu tinha esse sonho. E eu sempre quis fazer a área da saúde. Eu tinha certeza que eu queria a área da saúde. Mas eu sabia que medicina é um curso muito concorrido. E eu não ia conseguir sair do ensino médio no interior da Bahia e entrar direto na faculdade de medicina. Então, eu falava pra todo mundo que eu queria fazer fisioterapia. E eu falava, fiz várias provas pra fisioterapia, passei em muitas, mas não fui cursar. E hoje eu vejo que não era pra ter sido. Hoje, olhando pra trás, já era pra eu ter me formado em fisioterapia, mas que bom que eu não fui. Porque eu não teria tentado esse sonho, que é medicina, eu não teria escolhido esse sonho, por achar que eu deveria sair do colégio e já entrar, né, na faculdade. Então, que bom que eu não entrei e espero que isso acrescente muito também na vida de vocês que estão estudando, que eu acho que é difícil você escolher fazer medicina hoje. É um curso muito concorrido, é um curso que você precisa realmente dedicar, parar a sua vida para isso, assim. Parar, que eu digo, não, a maioria não pode trabalhar, assim, fica muito mais difícil você começar a trabalhar e tentar medicina. Então, eu acho que se você tá escolhendo medicina, ou está assistindo esse vídeo escolhendo medicina, eu tô te dizendo que eu tenho 23 anos e eu ainda não entrei. E eu vou entrar, e vai ser no momento certo, e graças a Deus que eu não entrei em fisioterapia, porque talvez hoje eu não tentaria entrar em medicina. E é isso.
Você achava que queria fisioterapia? Sim, porque eu tinha essa certeza que eu queria a área da saúde. E eu, pesquisando, assim, eu via muito que fisioterapia era muito legal, e é um curso muito legal. Aí você quer fazer fisioterapia, eu tenho certeza que vai ser muito feliz. Mas eu passava e eu não sentia que era pra mim ir. Eu não consigo explicar. Eu tinha essa sensação que não era pra me fazer. Eu passei com bolsa, eu passei tudo integral, assim, e eu passei na PUC em Goiânia, com bolsa e tudo. Mas eu sentia que não era pra mim ir. E graças a Deus que eu não fui. Que coisa boa, então. Que coisa boa. Agora vai entrar na medicina Agora eu e vou vai entrar ser na super medicina. realizado. E aliás, só um comentário. Caso você entre na medicina e você perceba que não era aquilo, tudo bem mudar também. Sim. Tem E é gente que isso, tudo é bem mudar. A ideia de você sair do ensino médio e querer muito um curso e lá na frente você mudar, isso não vai estragar a sua vida pelo resto. Que bom que você mudou e percebeu que não era esse o caminho e tá tudo bem. Legal. Quando a gente é criança, a gente pensa nessas todas essas profissões Sim. que a gente vê na TV, o astronauta, quero ser um policial. O médico entra nessas também. Sim. Eu acho que quando eu era criança eu tinha muito essas ideias de profissão, o que eu queria fazer no futuro. Mas eu acho que a medicina, ela foi muito nebuloso, assim, porque quando eu era criança eu queria ser bombeiro. Pensei por muito tempo em ser bombeiro. As pessoas perguntaram, mas por que você quer ser bombeiro? Aí eu pensava, é porque eu quero salvar vidas. E aí alguém uma vez chegou em perto de mim e perguntou, então por que você não é médico? Por que você não quer ser médico? E aí fui pensando um pouco nessas ideias, né? Só que, é claro, uma criança ela vai crescendo, ela vai mudando a cabeça e conforme você vai passando pela escola, porque a escola é um processo, ela te apresenta coisas diferentes, você vai mudando de opinião, né? Então, quando você chega, pelo menos na escola onde estudava, essas disciplinas de física, química, elas só são introduzidas no ensino médio, então quando eu cheguei no ensino médio eu tive outra visão, então eu comecei a gostar da área das exatas, então durante o ensino médio eu ainda pensava em fazer engenharia, mas no final eu acabei optando pela medicina, inclusive cheguei a fazer vestibular para as duas áreas, né, tanto para engenharia quanto para medicina, mas no final foi minha escolha de medicina mesmo. Interessante, cara. Interessante você falar sobre o Corpo de Bombeiros, porque é algo que teve presente na minha história também. Quando meus Você ia pais ser bombeiro? perguntavam, cara, eu era louco pra ser bombeiro, Humberto. Que maneiro. Eu já me imaginava ali na ação e tal, não Com a sei o que, roupa. aquela coisa da adrenalina, entrando no prédio, pegando fogo, saindo, nadando no lago, procurando o que tá desaparecido, entendeu? Sempre tive essa vontade aí, cara. Um pouco da raiz do colégio militar, não sei, um pouco de ter um pai militar, mas sempre tive uma paixão muito grande. Agora, a minha história com a medicina é meio nebulosa, cara. Eu nem sei direito até que ponto eu de fato escolhi esse curso. Não sei se hoje, virando e tal, falaria para fazer esse curso também. Mas hoje eu entendo que tudo acontece exatamente do jeito que deve acontecer e estou muito feliz na minha posição agora, né? Eu acabei optando pela medicina um pouco por essa parte, né? Da empatia, tem um altruísmo legal, né? É uma profissão muito bonita. Tem muita gente que faz pelos motivos errados, a gente pode entrar nisso depois, mas é uma profissão que, cara, é muito além da medicina. A área da saúde, você falou tudo, cara. A área da saúde é muito lindo. É muito lindo você conseguir ver o propósito da tua experiência, do teu profissionalismo, de tudo ali no teu dia a dia, no olho de outra pessoa, cara. Isso é fantástico. Isso é fantástico e eu acho que é isso um recado muito grande que a gente tem que passar. Cara, quer ir por essa área, vá pelos caminhos certos, vá pelos motivos certos, né? Que bom que, graças a Deus, você não foi cursar fisioterapia, porque, poxa, um sonho a ser seguido, de fato, né? Não tem preço, não tem preço algum. Então, leve o tempo que for, tenha as dificuldades que tenha, mas saiba o que você quer, saiba onde você quer chegar, né? Eu acabei optando pela medicina porque eu tinha muita facilidade com exatas e comecei a dar monitoria, comecei a ir bem nas provas e falei, poxa, dá para eu alcançar, né? Geralmente os pesos, nem entendo mais disso, você vai saber me dizer A parte mais. do Enem, mestres do Enem. Os pesos naquela época favoreciam muito as matérias que eu era forte, cara. Então eu comecei a pensar, poxa, tenho essa pegada, tenho essa vertente, por que não? E aí, no meio do curso, quis sair, tentei sair. Hoje em dia, quase estou saindo da medicina. Né? Então, assim... Eita, babado, gente. Babado. Eu não sabia dessa, não.
Eita, descobrindo coisa. Cara, eu queria fazer um comentário sobre o que o Thalisson falou. Você queria ser bombeiro, até que chegou alguém e falou, mas existe o outro curso aí. Existe outra opção. Tem gente que não sabe que existem várias opções. Inclusive tem gente que quer fazer medicina porque acha que medicina é o único caminho. Para quem quer salvar vidas, para quem quer a área da saúde, às vezes é o contrário. Tem gente que acha que quer medicina, mas seria muito mais feliz em outras áreas da saúde. Olha só, gente, conhecimento é poder. Às vezes você você não conhece um caminho, mas é o caminho que vai te fazer muito feliz. Então, quanto mais você aprender sobre o mundo, mais você aprender sobre as possibilidades. Por exemplo, eu gosto de ensinar. Então, você professor de sala de aula é o único jeito de ensinar? Não. Tô fazendo um podcast aqui sobre educação para um mundo melhor, que eu acho muito mais legal do que se eu fosse dar uma aula em uma sala de aula. O céu é o limite e a sua criatividade para pensar formas de ser feliz é infinito. E um parênteses, viu, Humberto? Assim, que podcast, viu? Que podcast interessante, porque a tua forma de pensar as ciências humanas, a ciência da natureza, a tua forma de dialogar com várias pessoas que têm a acrescentar sobre isso é uma coisa realmente louvável. Legal. É uma ferramenta que não tinha na minha época enquanto vestibulando. Sim. E, assim, eu daria tudo para ter tido. Porque você faz uma coisa que, além de acrescentar conteudisticamente, né, academicamente, você dá um insightzinho, você deixa a pessoa refletir sobre, cara, dentro da questão, fora da questão, o que você quer, o que você almeja, o que você mira, né? Legal, cara. Pô, agradeço muito então, Mila. Agradeço. Thalisson, você quer pegar a próxima cartinha? Vou fazer as honras. Faça as honras. Primeiro faça o suspense, mostra o Mestres do Enem. Mostra na tela. Mestres do Enem, aprovação direto ao ponto. Opa. Tommy Hilfiger não, Mestre do Enem. Agora vira a cartinha. Dê um conselho para si mesmo do passado. Primeiro conta, você tá no 9º período de medicina. Atualmente estou no 9º período, Legal. Né? Começando agora o internato, falando um pouco da estrutura do curso em si, né? Os últimos 2 anos, o 5º e o 6º ano da Faculdade de Medicina é o internato, então eu estou entrando agora num mundo novo, que é o estágio obrigatório, né? Conta um pouquinho primeiro como que é, para as pessoas se situarem. Eu não sei como funciona, me explica. Então, falando um pouco sobre a estrutura do curso, né? O curso no Brasil são 6 anos, e os primeiros 4 anos, o estudante vai ter acesso à teoria, né? Com algumas práticas aqui e ali, mas basicamente ficar em livros, aulas, atividades práticas, algumas vivências também na Secretaria na saúde, né, no hospital, nos postos de saúde. E os últimos 2 anos mesmo é o estágio obrigatório de medicina, que a gente conhece como internato. E aí o internato o estudante vai viver na prática mesmo, que é ser médico, na maior parte das áreas da medicina, né? A clínica, a cirurgia. O internato você acaba perdendo um pouco daquela questão da sala de aula, né? Do conhecimento teórico, não que não tenha, mas ele começa a ser mais aplicado, né, Thales? É um artigo que seu staff, seu professor recomenda você ler, né? Alguma coisa nesse sentido. Um caso clínico interessante, com o paciente, traz o paciente. Legal. É quando muita gente começa a ter uma paixão pela medicina, né? Foi meu caso, pelo menos, assim. No começo você não se apaixonou. Foi um deserto em chamas, Humberto. Sério? Nossa, aí que interessante. Nossa senhora, aquela história, assim, tem a questão da UNB ser extremamente tradicional, né? Extremamente ultrapassada num sentido de... Tem muito... método de ensino. Né? Tem muita gente bolando coisas muito legais em faculdades novas aí que trazem a prática já desde o início, e o currículo do Thalisson já é diferente do meu. Então a UNB já está tentando ali também correr atrás, né? Mas foi no estágio que eu consegui ver aquela questão que eu te falei do olho do paciente, né? De você ver, assim, teu conhecimento sendo teu aplicado... contato, né, direto. Sendo aplicado em alguma coisa, Sim. Contato direto. Enquanto você tá lá só no livro é muito interessante e tudo mais, mas uma hora você satura, né? Que legal. Então, um conselho, Thalia. O que você daria pra você do passado? Pode ser qualquer versão sua do passado. Acho que talvez na nossa vida a gente passa por muitos momentos que a gente chega em algumas portas e a gente tem que escolher uma porta, um caminho a seguir. E há vários momentos da vida que algumas portas são importantes. Então, eu acho que na minha vida, a primeira
a primeira vez que eu encontrei, assim, vários caminhos diferentes na minha frente, eu tinha que escolher algum, foi quando eu saí do ensino médio, né? Então, quando você sai do ensino médio, você fala, poxa, e agora? O que que eu tenho que fazer? Então, um conselho para mim seria no meu ensino médio, que eu conhecesse mais o mundo fora da escola, tipo o mercado de trabalho. Porque eu não conhecia muito o que era uma universidade em si, porque eu morava no interior de Goiás, e nem muito como era o mercado de trabalho de muitas profissões as quais eu nem conhecia. Então, acho que se eu tivesse um pouco da cabeça que eu tenho hoje no ensino médio, eu procuraria conhecer como que são os cursos mesmo dentro da universidade, participando. Porque minha escola não fazia esse tipo de programa. Para conhecer o mercado de trabalho e ver qual que eu sentia mais adequado. Mas você acha que medicina foi uma boa escolha, mesmo sem ter tido esse primeiro contato que você gostaria de ter tido? Então, aí, como o Theo Miller falou antes, eu acho que a gente muda muito a cabeça. Então, às vezes a gente pode até experimentar, né? A gente tá aqui no mundo para viver, para experimentar as coisas. Então, entrei no curso de medicina e aí, pensando assim, pô, será eu quero me interessar por eu quero sentir mais interesse pela área. Então, eu vou entrar aqui não fechado, eu quero entrar aberto para o que a medicina pode me ensinar. Pra E viver ao essa mesmo experiência, né? Isso. Pra viver E ao mesmo tempo, tentar conhecer as outras áreas. Então, a carga horária que eu tenho obrigatória, eu também tenho uma carga horária optativa. E eu utilizava essa carga horária optativa não para complementar os conteúdos que davam na faculdade de Mas medicina, para conhecer mas gente, conhecer a né? universidade, para ir para os outros conhecer- cursos, ir para sociais, ir Isso é para fantástico, economia, ir para o teatro, para as artes visuais, Você conhecer. fez isso, então? Pegou várias optativas. Fora Que da legal. faculdade de medicina, entendeu? Legal. Pra mim ver se era Sim. realmente aquilo, né? Poxa, é isso mesmo, cara. Graças a Deus a UNB proporciona isso aí Pro- pra é, gente, né? Pô, não tenho dúvida que a melhor matéria que eu fiz dentro da UNB foi Introdução à Filosofia, cara. Que maneiro, Nossa. olha só. E foi fantástico, Olha só, assim. cara. Alexandre Costa Leite, um abraço, professor, para onde você esteja, você me acrescentou muito. Mas assim, é isso, né? É você se sentir aberto para ser Isso. acrescido por outras pessoas, né, isso. cara? E a medicina, ela vai, ao mesmo tempo que ela te toma muita coisa, né? Muito tempo, você tem que redefinir completamente as suas prioridades, né? Para conseguir dar conta do curso e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é muita gente ali junto com você. Então, se você tiver mesmo aberto, barco, né? Para ser acrescentado, para acrescentar aquilo ali, dá para virar uma coisa legal. Que maneiro, cara. Dê um conselho pra si mesmo. Um do conselho passado, para né? mim mesmo. Vamos lá. Agora é o médico, só pra quem tá ouvindo o podcast se situar. Um É o médico conselho. falando agora. Um conselho para mim mesmo no passado. Não pode voltar muito, senão fica sem graça, né? Vamos lá, um conselho pro calouro, vai. Pro Pode ser, calouro. pode ser pra quem você quiser. Conselho. Eu acho que eu diria para ele se importar menos com a opinião alheia. Incrível. Eu diria para ele rumar para onde ele quiser ir, entender o que ele quiser entender e assim desligar do resto, desligar do mundo, porque às vezes mais atrapalha, né? É muita gente, é um meio assim extremamente competitivo, cara. É um meio que o medíocre é inaceitável, tem que ser do excelente para mais, né? Então, tive um grande sofrimento psíquico aí durante a faculdade, cara, envolvendo isso aí, até que uma hora a gente vai amadurecendo e vendo, cara, calma, né? Respira. Não precisa ser assim desse jeito que Você falam. também é importante, né? Você também é A sua importante, opinião a também sua é saúde importante. mental, a sua opinião, tem muita coisa importante Sim. em jogo, né? Então acho que seria isso, Pra né? gente que tá tentando medicina também tem que parar e pensar. A gente também é importante, né? Não só esse sonho, a gente também tem que pensar em si mesmo, em entender que nesse momento eu preciso parar um pouquinho e andar, em Isso. sair um pouco daquele ambiente. E você é mais do que isso, né? A tua luta é super válida, tua vontade, a tua meta é super válida, mas você vai ser sempre mais do que isso. Se você estrutura toda a tua vida em torno de um pilar só, o que que acontece quando ele cai, Nossa, cara. né? Nossa, que profundo isso, hein? Que profundo. Sandy, você já deu o seu conselho pra si? Então, se eu pudesse falar para a Sandy do ensino médio, saindo em 2017, eu diria: não tenha medo de sonhar alto, de ter sonhos grandes, de olhar lá na frente, de parar agora e começar a estudar para medicina, por exemplo. Um passinho de cada vez. Sim, e ir de cada vez, não tenha medo de ficar anos estudando.
que quando você conseguir, eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, se eu valer a pudesse pena. falar pra Sandy, seria confiança. Confia. Pô, que legal. Eu quero dar um conselho pra mim mesmo do passado Fica à também. vontade, Não Humberto. faço medicina, não Sinta-se sou em casa. médico. Sinta-se em casa. Estou no meu próprio podcast. Eu quero dar um conselho pra mim do passado. O conselho é o seguinte: se você, durante muito tempo seguido, você não tá gostando do que faz, você tá fazendo errado. Sim. Você tem que pelo menos gostar. Você tem que estar orgulhoso. O orgulho é o seu combustível. E se você faz um negócio de que você não está gostando repetidamente, você está fazendo errado. Dá pra ser muito mais legal, dá pra ser muito melhor. Eu já desanimei muitas vezes do meu canal do YouTube porque eu tava fazendo sempre a mesma coisa. E era um saco fazer sempre a mesma coisa. Agora eu tô super animado, gravando um formato podcast. Olha que ideia diferente. Trazer o vestibulando, trazer o estudante, trazer o médico. Olha que legal, eu tô super empolgado fazendo isso. É buscar empolgação, não, Buscar a empolgação, Buscar não a é a empolgação. eudaimonia aí, É, a você. Mostra aí, eudaimonia. mostra aí, meu. A Ele tem um tatuagemzinha. grego tatuado no braço. É, eudaimonia, Que né? que é? Cara, é exatamente isso que você falou agora. É você buscar se sentir pleno, né? É você buscar se sentir assim, poxa, pra que que eu nasci, né? Qual que foi a minha mensagem pro mundo? Pra que que eu vim pra cá? Pô, eudaimonia é quando você segue num caminho que você vai alimentar isso dentro de você, fazer descobrir-se isso dentro de você, porque não vem com um manual de fábrica, né? A Pô, vida. se fosse, seria fácil Nem demais. sei se gostaria que viesse, Não mas teria tudo graça, não bem. teria graça, Mas tudo não. bem. É se conhecer também, né? Se Pra saber o conhecer. caminho que você tem que seguir, assim. Tem que se conhecer muito pra E saber se tem você... que errar muito, Sim. e tem que cair muito, e falhar muito, e levantar muito, né? Olha só sobre isso, de se conhecer, como casa com o que você falou. Se você não se conhece, você dá ouvido demais à opinião Sim. alheia. E você sai do caminho que você Você tava. sai E se de um você não caminho. se conhece, você fica ali naquela batalha e não busca diversificar Sim. teus gostos, teus É. hobbies, tuas coisas. Então se conhecer Nossa. tem tudo a ver, né? Aí, Aí, ó. ó, a gente juntou as 4 coisas agora. Eu tô sentindo que esse podcast, ó. Poxa, Agora gigantes, gigantes. Miller, é você que vai pegar agora a cartinha? Sou eu mesmo, velho. Três. Vamos lá. O que será? Primeiro mestres do Tá. Enem, Aí, aprovação ó. direto ao ponto. Que é isso? Parece que foi até planejado, Por cara. O que você sente sobre o mercado de trabalho? Mercado de trabalho. A O que você vestibulanda, o sente estudante sobre o mercado e de o trabalho? médico. Poxa, cara, mercado de trabalho. Dá uma opinião um pouco mais geral de que tem ficado cada vez mais concorrido, Sim. né? Que nem você falou. Com certeza. Ao mesmo tempo, tem muita faculdade abrindo por aí e tudo mais, e é muito legal, porque tem que ter mais médico mesmo, Sim. né? O país tem uma carência de médico desde sempre para sempre. Uhum. Então é bacana que tenham faculdades abrindo, mas você vê, por exemplo, faculdades abrindo e você não vê nessa mesma proporção, né, Thales? São cursos de residência, especializações Uhum. acompanhando isso aí. Então, parece estar acontecendo um processo de talvez desvalorizar um pouco a profissão, né? De exigir que você tenha uma hiperespecialização ali para você ter o seu certo. É claro que a gente sabe, né? Paga bem, todo mundo Uhum. sabe que paga bem, mas vai além disso. Eu acho que hoje em dia, para você sair da mesmice ali dentro do teu mercado de trabalho, para competir na tua área, você vai competir com 50, com 100. Você precisa apresentar alguma coisa diferente, né? Tá Cada vez estimulando mais especialização, né? mais Quer dizer, especialização ou mais criatividade dentro da sua especialização, Sim. né? É. Eu Dá um também exemplo de criatividade na especialização? Poxa, um exemplo, cara. Cara, você tem aí dentro de tudo, por exemplo, na cirurgia, o pessoal tá usando cada vez mais o robô e tudo mais, Sim. né? E você vira e fala, pô, então é dito e certo que eu vou pegar, aprender a mexer num robô e operar tal fulano e vou sair com um mercado bom, com vários pacientes e tal, não sei o quê. Não, cara, não necessariamente. Igual você está fazendo, outros estão fazendo. Hoje em dia são poucos hospitais que têm um suporte para robô. Isso. Aí eu tenho um colega meu, grande querido Pedro Henrique, que o que ele fez? Ele sabe que é o futuro da medicina, né? Você começar a tecnicizar algumas coisas, né? Diminuir aquela questão do erro humano dentro do procedimento, né? E aí o que ele fez? Ele criou uma marca, né, que
É um robozinho, um aparelho ali que você pode treinar a cirurgia videolaparoscópica, por exemplo. Você pode treinar métodos de aperfeiçoamento sem ter que estar em campo, né? Sem ter um paciente na tua frente. Nossa. Então ele fez uma telinha ali e tal, não sei o que, virou empresário, tá vendendo as caixinhas dele pro Brasil inteiro. Então, poxa, uma pessoa que foi Fantástico. para a área aí do aprendizado, né? Sim. Do ensinamento, ele é coloprocto, cara. E uma pessoa que também quis falar, poxa, todo mundo tem direito a ter essa especialização, né? Sim. Não é porque você é o bambambam, cabeçudo e tal, foi acompanhado pelo mestre mais acurado. Não, você pode estar lá em casa, não sei o quê, mexendo na sua caixinha, aprendendo a operar ali. Então, tem muitos caminhos, Fantástico. cara. Quero conhecer esse cara. Esse cara é bacana. Ele está convidado para o próximo podcast. Pedro Henrique? Pedro Henrique. Pedro Henrique, você está convidadíssimo Aí. para o próximo Mestres Cast. E ainda tem 2 para falar sobre o mercado de trabalho, mas eu queria fazer uma pergunta para você, Mir. É observação que eu tenho de fora. Claro, não faço medicina, não sei. Uhum. Mas uma coisa que eu percebo tem muito médico, quase todos os médicos querem atender particular, Sim. porque dá mais dinheiro. É muito difícil o médico que quer atender no SUS, que quer atender por plano de saúde, que vai ganhar 10, 20 reais por consulta. Então tem muito médico se formando, mas vai quase todo mundo para o particular, que quer ganhar mais, Sim. e acaba tendo essa deficiência de médicos justamente onde mais se precisa. Eu não sei. Isso é fato? Isso é um fato. Isso é um fato, com certeza. Uma opinião, uma observação muito acurada também da tua parte, né? O pessoal quer ir para o particular, o pessoal quer dar o preço que quiser, né? E assim, tem um pró disso aí, porque é num ambiente particular que você consegue mensurar, né? Até que ponto esse médico é eficiente, até que ponto esse médico é empático, até que ponto todas essas coisas, mas a gente sabe que, por exemplo, o SUS envolve paixão, Sim. né? O SUS envolve paixão, o SUS envolve querer fazer a diferença. Tem que gostar muito, Tem Tem né? que gostar Isso. muito, cara. Tem que gostar muito. São muitos desafios. É medicação muito básica que falta. É exame muito básico que falta. Na capital federal, cara, no hospital regional da capital federal, falta exame, falta medicação numa proporção assim que a gente não tem ideia. Eu, pelo menos, não tinha. É mesmo. Então, são muitos desafios, muitos leitos lotados, muitos leitos improvisados, muitas vezes precários. E aí é você ter que optar, né? Entre estar ali fazendo a tua grana e tal, não sei o quê, ou estar lá tentando fazer a diferença, né? Sobre o plano de saúde, a gente vê um sucateamento. Essa é a verdade. O plano de saúde, ele está cada vez mais tornando para a gente uma associação difícil, porque é um valor muito abaixo, por um período muito curto, exigindo que você atenda pacientes de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, para aquilo ser rentável. E, poxa, eu não sou o cara que vou atender um paciente 10 minutos. Então, eu não... Não tem Eu esse vou- olho a olho que você falou em 10 Não, minutos, é muito impossível. rápido. Impossível, E impossível. o erro pode ser bem maior, né? E assim, não vale a pena. Começa a não valer a pena para algumas especialidades, para outras valem, né? Assim, uma abordagem geral aqui, mas o plano de saúde ele entra de uma maneira diferente dentro do cirurgião, dentro do cardiologista, dentro do endócrino, dentro do pediatra, dentro do gineco, dentro do é totalmente diferente, né? Mas a gente vê que não tem essa valorização por parte do plano. Então a gente vê o médico que vale a pena, que compensa procurando o SUS, né? Tentando administrar ali com um contexto particular também. E tem muita gente que acaba indo só para particular mesmo. Quem acaba ficando no plano de saúde é quem não consegue seus pacientes de alguma forma, né? É quem precisa de uma ajuda ali na agenda, entendeu? Então, mais ou menos por aí. O governo tem umas certas políticas assim para tentar chamar os médicos mais para Sim. essa área da medicina da família, né, para trabalhar em saúde pública. Cada vez maiores, Cada né? vez eles estão tentando, né? Tentando. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a Escola de Saúde, a ESCS, né, que é uma das escolas públicas de medicina aqui do Distrito Federal, ela foi idealizada para a formação de médicos da família para o Distrito Federal. Acaba que na realidade não é tão essa, mas a ideia foi essa. E também as bolsas de especialização para médicos da família, né, que é uma residência médica, medicina da família e comunidade, às vezes elas são maiores do que as bolsas para as outras especializações, né, para tentar chamar esse médico recém-formado para fazer essa área, para entrar nessa área, que eu acho importante também, né, porque é onde mais falta, é onde é mais carente a saúde pública, né. Sim. Tem aquele Médicos do Brasil, né, oferecendo também esse contato médico para áreas, que eram mais médicos antes, né, então
pessoal está tentando realmente suprir essas lacunas, né? Essas arestas na população que realmente precisa, mas a gente sabe que é um problema que é atacado de todos os lados, Isso. desde o interesse do governo, do médico, das indústrias. Tudo. É bem Todos. complicado isso aí. Isso de mercado de trabalho, pô, já deu uma discussão muito boa. Eu queria. Você ainda tem algo a acrescentar, Thales, da sua parte? Você, Sandy? Eu queria saber da Ai. vestibulanda, principalmente, Qual que é a tua Então, As expectativa, expectativas Sandy, sobre para o mercado de trabalho de medicina. então, o mercado de trabalho de medicina eu conheço pouco, mas eu conheço, assim, dentro, assim, por causa da minha irmã. Eu tenho uma irmã que é médica. E o meu cunhado também é médico, ele é psiquiatra, inclusive, Legal. lá no Rio de Janeiro. E eu conheço um pouco dessas duas áreas. Ela faz pediatria, ele fez psiquiatria, esqueci a palavra. E então eu conheço um pouco dessas duas áreas. Mas eu entendo que o mercado de trabalho hoje é amplo. Realmente existem várias pesquisas que mostram que o Brasil precisa de mais médicos. Sim. Realmente. E como vestibulanda, eu vejo que o Brasil também abre muitas vagas para você entrar para medicina. Tem esse outro lado também, mas é uma fila muito grande. E existe esse outro lado. Existe também o lado de que existe médicos, mas também é uma fila muito grande no SUS. Então, o mercado de trabalho, eu acho que hoje está mais flexível no sentido de que tem muitas pessoas trabalhando em clínicas, tem muita gente trabalhando na internet. Então, existe vários direcionamentos para você seguir hoje, não só quando vocês formaram, vocês estavam estudando, pessoas que são médicas há mais tempo. Hoje eu vejo uma flexibilidade, mas também tem esse ponto negativo, né? Não só esse ponto positivo, mas tem esse ponto negativo. Então, eu vejo também muita gente saindo, eu sou do interior da Bahia, muita gente saindo da minha cidade para fazer faculdade fora e não volta. Você tá entendendo? Então, nesses interiores é mais difícil. E então eu quero fazer esse reverso. Eu quero voltar pra minha cidade. Eu tenho um sonho de voltar pra minha cidade, realmente ser médica lá. E quando eu falo isso, pessoas que saem da minha cidade falam, gente, você não vai voltar. Você não vai voltar lá, é o interior, você não vai voltar. Viver aquilo ali com as mesmas pessoas, são uma cidade pequena. Mas eu quero muito voltar e atender essas pessoas, sabe? Eu tenho um contato grande com o pessoal de zona rural, pela minha mãe que trabalhava na Secretaria de Saúde, pelo meu pai. Então, assim, eu tenho esse contato e eu quero voltar pra lá, pra ajudar também, sabe? Que legal, cara. Que legal. É isso. Você sabe o que é importante Sim. pra você, né? E o que é importante pra Eu você sei é onde fazer é a pra mim diferença andar e eu tô indo, no seu né? berço, né? Naquele que te construiu. Que bacana. Que maneiro. bacana. Thaleson, sobre o mercado de trabalho. Tem algo a comentar ou já quer pegar mais uma carta? Eu posso comentar um pouco. Legal, mano. Na minha visão de interno, né? Agora Sim. que tô na expectativa da formatura, o estudante tem aquele choque, né? E agora, o que eu faço? Então, a gente tem duas vertentes, né? O mercado de trabalho ou uma especialização, que seria a residência médica para ser um especialista, né? Uhum. A residência não é obrigatória para o estudante de Não. medicina. Ela não é obrigatória. Quando você forma, você faz medicina, faz 6 anos, você se forma, você se torna um médico generalista. Então, você pode atuar em várias áreas, né? Mas você ainda não tem a especialização, né? Esse generalista seria o tipo clínico geral? O clínico geral é quem faz a residência em clínica Não, médica, é né? clínico geral também. Acho que Um generalista? um médico generalista. É porque a gente tem o clínico geral que só formou e continua assim. Sim. Tem o clínico geral que fez a residência de Ah, clínica entendi. médica, que é inclusive super desvalorizado. Porque está eu mesmo não competindo sabia ali que com tinha essa o especialização. recém-formado. Pelos Isso. mesmos empregos, Pelos digamos mesmos assim. empregos, isso. Muito triste. Então pouca gente vai na residência de clínica médica. Não. Tem Aí que que tá. Porque Por causa que ela é chave. Ela é chave para as outras áreas. Por exemplo, se você faz clínica médica, se você quer ser um cardiologista, você faz clínica médica e depois você A faz especialização. uma especialização em cardiologia. Entendi. Uma residência a mais. Cardiologia, endocrinologia, pneumologia, É. geriatria, tem várias que são associadas à clínica médica. Precisa O que ter a clínica médica Precisa antes. passar Pra pela você fazer. clínica médica para depois você fazer a subespecialidade. Então, Que interessante. tem muito, né? Mas- Por causa que tem muitas pessoas que querem essas áreas. É. E são obrigados a passar pela Entendi. clínica O médica que não antes. acontece é aquele médico que a gente ouvia a nossa avó falando, que ele sabia de tudo e que ele tratava todo mundo, porque ele era aquele clínico completo. A gente não vê as pessoas parando ali na clínica e deixando de se especializar para dar uma olhada no paciente como um todo. A gente vê, na verdade, cada vez mais essa Especialização. hiperespecialização. Sim. Especialização. E aí eu fiquei nessa dualidade, né? De
fazer uma especialização ou entrar direto no mercado de trabalho? Então, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que analisar para ver quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. O Miller até estava falando sobre muitas faculdades abrindo, porque o Brasil está precisando de médico. Só que aí a gente tem que ver também a qualidade desses médicos que estão sendo produzidos, porque, Sim. na minha visão, acho que o mercado de trabalho está monetizando muito a medicina. Então, abrir faculdades com 200 vagas numa uma turma pequena, assim, e colocar 200 vagas, e será que essa faculdade está conseguindo oferecer um ensino de qualidade, adequado? E também quando você está no mercado de trabalho, como você falou, os planos de saúde estão querendo encurtar os tempos de consulta, colocar uma consulta de 10 minutos. Pelo amor de Deus, não tem como você fazer uma consulta em psiquiatria de 10 minutos. Não dá. É impossível. Então eu acho que essa monetização da medicina é um assunto perigoso, exige muita política e, como você falou, tem muitos interesses aí, a gente tem que questionar também. Muitos interesses. Que coisa. Tem muita faculdade abrindo curso de medicina para ganhar dinheiro, né? Isso. Então, isso tem que ser levado em consideração. Quero pegar a próxima carta. Quero ver. Se tiver a ver com medicina, eu Saia passo do pra você. script. Olha só. Ó, mestres do Enem, aprovação direta ao... Opa! Opa! Não, eu aqui. Aqui, ó. Pesca aí. Eita! Esse aqui... Ai, eu peguei a carta que eu... Tava com medo dessa. Mas vamos lá. Dê um conselho para si mesmo do presente. Eita, que conselho que eu daria para mim mesmo do presente? Eita, essa dinâmica aí eu nunca joguei, não. Fala aí, Humberto. Eu já sei. Vai com calma. Vai com calma. Vai dar tempo de fazer tudo. Não precisa se desesperar, não precisa tentar botar tudo em prática ao mesmo momento. Você pode acabar se atropelando e fazer alguma coisa de que você não se orgulha. Faz com paciência, mas sempre faça com orgulho. Se estiver fazendo um negócio de que você não está gostando, faça diferente, melhore. Dá sempre para você melhorar. Dá sempre para você se orgulhar ainda mais do seu trabalho. Se você não está se orgulhando, tem alguma coisa errada. Esse é o conselho que eu tenho para dar para mim pro presente. Excelente. Sandy. Pra mim, do presente, hoje eu quero assim, aprender mais a também entender que eu sou uma pessoa, igual a gente estava falando no início. Aprender que às vezes é necessário parar um pouco, sentar e respirar fundo, porque não vai dar certo se continuar. Se você tá percebendo que não tá dando, para um pouco. Respira fundo, anda um pouco, faça atividade física. Eu quero dizer isso pra mim, faça atividade física. Por favor, Sandy, faça atividade física. Saia um pouco desse mundo só de estudos e veja as pessoas, sai de casa, vai no cinema, coisas simples assim, sai de casa, converse com as pessoas, existe um mundo lá fora. É esse o conselho que eu quero dar pra mim. Que legal. Que legal. Existe um mundo lá fora e ele é Existe lindo. É. É lindo, é pra isso O que a gente tá sol brilha vivendo. lá fora, vai ver o sol, É vai ver as necessário. estrelas, vai sair um pouquinho. É pra isso que a gente vive, né? Que maneiro. É um assunto complicado mesmo. É. Acho Pesado, que pesado. são muitas opções agora que eu tô terminando o curso, então a minha cabeça ela tá muito confusa ainda, muitos conhecimentos, muitas áreas interessantes. Eu fico tentando definir algumas coisas que talvez eu não queira de jeito nenhum, mas é difícil, acho que tudo tem alguma coisa legal. E as pessoas também, né? Acho que dentro do meu núcleo familiar também, da minha esfera social, onde as pessoas me perguntam muito, né? O que você vai fazer agora? Para onde você vai seguir? Qual caminho que você está pensando? E são tantos na minha cabeça, então, assim, um conselho para mim é eu ficar calmo e colocar as coisas no lugar, sentar, respirar, conhecer as coisas pouco a pouco mesmo, experimentar, viver, né? É sobreviver. Que nem aquilo que a gente estava falando. Quanto mais caminhos você conhecer, melhores as decisões que você pode tomar. Com certeza. Então conheça os caminhos, ainda mais você que está no fim do curso, você está parado na encruzilhada e tem vários caminhos. É o momento de você não tomar uma decisão afobada. De você, tem uma palavra em inglês que eu gosto, eu aprendi recentemente essa palavra, assess. Assess, A-S-S-E-S-S. O verbo assess significa você ver o que você tem disponível Ao redor. para tomar a melhor decisão.
Eu não consigo pensar no melhor verbo para traduzir esse acesse, Uhum. mas eu uso ele para tudo. É hora de respirar e acesse. Você Pensa. ser analítico, Analisar. né? Analisar. Você ser analítico ali das suas ferramentas, de onde você quer ir, de onde você veio, qual que é o caminho. Saber onde você tá, hora. saber para onde você tá indo, saber por onde você passou, saber o que você gostou e o que você não gostou no seu caminho, E o que você aprendeu com o que não gostou o que também. você aprendeu com o que não gostou. É, Cara, o que você aprendeu com o que não gostou, às vezes é mais valioso do que você aprendeu com o que gostou. eu diria que a maioria das vezes. Maneiro, cara. Maneiro. Miller, conselho pra você, ó, Porra, do conselho. presentinho. É. Do presentinho. Pra situar o Interessante. pessoal, o médico vai dar o conselho pra si mesmo do presente. Acho que o conselho de presente de médico é cuidar do próprio corpo, né? A gente esquece, cara. É impressionante, assim. A gente fica empolgado e pega os desafios e não sei o quê. E vão aparecendo as oportunidades e você quer abraçar o mundo Uhum. e você acaba esquecendo de cuidar de si. Aquela questão, cara, atividade física, um sono reparador, uma alimentação adequada, cara. Não é aquela neurose, né? Uhum. Ah, não posso comer isso aqui, não posso dormir. Não, Uhum. mas é Equilíbrio, rotineiro. É rotineiro a gente deixar escapar o autocuidado, entendeu? Deixar escapar a autopreservação. E é o que eu mais vejo falhando no meu presente. Então é o que seria o meu conselho pra mim mesmo. Legal. Cara, cuida do teu corpo, Sim. cuida A do gente seu se corpo. sentir do outro lado da mesa, né? É, Porque o médico ele tem muito essa visão do lado de cada mesa. Então ele é o cuidador, Uhum. ele é o que acolhe, mas a gente é ser humano também. gente tem- Então a gente É tem difícil momentos que a gente olhar, tem né? que estar do outro lado da mesa. A gente tem que ser acolhido, a gente também precisa de cuidado. Sim. E às vezes é difícil pro médico ver isso. a gente esquece que é médico e paciente na mesma proporção, cara. Verdade. Somos todos humanos. É. Somos. Caramba. Somos. Temos mais cartinhas, Sandy. Você de novo. Vamos lá, vamos lá. É vamos você lá. de novo. Vamos lá. Tan, 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 tan. Esse é bom. Essa é boa. Pode virar. O que você está achando da jornada até agora? Então, a jornada de tentar entrar em medicina não é fácil. Vocês já passaram por isso, vocês sabem que não é fácil. É um caminho difícil e que eu tenho certeza que vai ser produtivo, mas é um caminho difícil. Então eu preciso entender que é um caminho difícil, mas eu tô caminhando, eu não tô parada. Então, o que eu acho dessa jornada até agora é que é difícil, mas que eu tô na jornada. Eu não tô parada, eu tô É isso. tentando, o que é o mais importante. E que, cara, eu tenho que entender que vai chegar. Vai chegar essa hora, essa jornada. Vai subir esse degrau, vai vir outro degrau, que é cursar medicina, depois vai vir outro degrau, e que a gente vai subindo aí aos poucos. Então, é esse o caminho e entender que tá indo, tá indo. O importante é não parar. Brilhou. E importante não é pra ser fácil. Sim, Não é pra ser. Ai, tá difícil. Realmente é difícil. Ai, tá chato estudar, ficar decorando a fórmula de Bhaskara. É chato mesmo. Dá pra você, se você acompanha os mestres do Enem, você entende melhor o contexto da Verdade. fórmula de Bhaskara e aí fica muito mais fácil. Simplifica. Simplifica. Mas é chato sim. Caramba, tem que estudar um monte de matéria que você com certeza não gosta. sim. O que você não gosta, assim? Pior de todas. Matemática. Matemática. Ai. Eita. Mas, assim, eu sinto que nesse caminho eu tô muito melhor em tudo. Aham. E é importante você olhar e ver suas conquistas. Eu tô muito melhor do que antes. E não posso desvalorizar o que eu andei até aqui. Eu tô muito melhor do que antes. Eu consigo olhar pra trás e perceber, cara, como eu tô melhor, assim. E eu acho isso gratificante. Ver essas conquistas, esses pequenos passos, sabe? E E é somando elas, né? E vendo forma, né? Sim. Tomando forma, cada vez mais conhecimento. E se a gente esperar gostar de fazer tal coisa, gostar de estudar tal matéria, se a gente for fazer só o que gosta, a gente nunca vai chegar lá. A vida é assim. Você vai fazer o que não gosta. Não é sobre só fazer o que gosta. Você vai fazer o que você gosta. Mas você vai fazer também o que você não gosta. E você tem que estar preparado pra isso. Você tem que estar preparado pra isso. E às vezes a gente não tá.
preparado para fazer o que não gosta. Por isso que a gente, às vezes, desiste de ver tal coisa, tal assunto, tal matéria, para naquilo ali e fala, não, eu não consigo, eu não entendo, isso que não entra na minha cabeça. Porque a gente desiste do que é difícil. A gente Se só quer o sabota, fácil. né? Sim, Se a gente vai sabota. se sabotando. E a gente para de estudar, ai, não quero ver essa matéria, vou mudar, vou procurar outra coisa. Tudo bem você mudar, mas você precisa ver aquilo ali. É necessário na vida. Você começa a pensar exatamente o oposto do que você começou falando. Em vez de eu prestar atenção no meu passinho após passinho, eu fico prestando atenção nos 10 mil passos que eu tenho que Sim. estar lá na frente, e isso me dá Pensar, Verdade. por um exemplo, peso, uma ansiedade, Ansiedade. me impede de começar, quando cara. eu tava no cursinho, no cursinho, eu fiz cursinho um tempo, cursinho presencial, agora eu estou no Mestres do Enem. Eu fiz cursinho presencial e eu via muita gente nova. Muita gente nova. Eu fiquei 3 anos parada, sem estudar para o Enem mesmo. Eu vivi uma experiência totalmente diferente da maioria das pessoas. Eu morei um tempo em uma comunidade de vida, que é um processo totalmente diferente, assim, dentro da igreja. Então, eu não estudava para o Enem. Então, eu senti essa necessidade de ter que estudar muito mais que as outras pessoas. E tinha muita gente nova. Então, eu me cobrava, tipo, os anos estão passando e você não tá entrando. E esse ano eu tô tão mais tranquila e eu vejo que é muito melhor assim, sabe? Quando você entende seu processo e você sabe que não é sobre idade, não é sobre quando eu passei, quando que eu consegui, é sobre conseguir. Então, existe isso aí, e muita gente se cobra, é o que eu tava falando. Você quer sair do ensino médio, quer entrar na faculdade. Você quer fazer isso. Por quê? Porque a gente necessita de entrar sair do ensino médio, entrar na faculdade, terminar a faculdade, casar, construir uma casa. E você não entende que é no processo que você pode casar antes de terminar a faculdade, que você pode Durante. começar a trabalhar antes de fazer uma Você faculdade. só compra aquela corrida dos ratos, né? É, E vai seguindo aquele É. caminhozinho e quando você que todo mundo entende, te fica tão conta. mais fácil, você não importa se a pessoa tem 18 anos tá do seu lado, não importa o que você tá fazendo o seu. E você parece muito mais leve, Sandy. Sim. Muito mais leve. Isso é muito bom. Esse ano você passa. Amém. Esse ano É você isso passa. que acontece, né, Humberto? Eu tenho certeza que esse ano você É isso que passa. acontece. Esse ano vocês vão ver. Legal. Quando você desgrila daquilo ali, É. a coisa parece que anda. Tem muito estudante assim que eu vejo em cursinho que ele tem o conhecimento que é cobrado pelas provas dos vestibulares, Sim. mas às vezes ele não entende que é um processo árduo mesmo, que é de tijolinho em Sim. tijolinho, e isso muitas vezes ele se sabota durante a prova, por questão de maturidade mesmo. Sim. Ou nem só durante a prova, né? Mas se cobra tanto, que ali as 3 semanas anteriores à prova ele não dormiu bem, não se alimentou É. bem e quer que o cérebro funcione na Não, mesma velocidade. Nossa, e eu tava muito Impossível. assim no ano passado. Eu assim, eu ainda falei essa frase pra mim, nossa, tudo de mim, eu dei tudo de mim e não foi suficiente. E é muito doido isso, você tem que entender que às vezes não é dar tudo de si, é você parar um pouquinho. É o que eu tava falando, fazer atividade física, às vezes não vai adiantar você estudar 15 horas seguidas. Gente, existe pessoas que estudam 15 horas seguidas. 15 mesmo, sem exagero. Existe. Existe gente que estuda muitas horas seguidas e que às vezes vai conseguir passar, mas é o que eu tava falando um dia com o Humberto, quando a gente se conheceu presencialmente. Às vezes a gente passa na medicina, mas a gente não tá preparado pra viver esse sonho, porque a gente tá tão mal desse processo, a gente tá vivendo tão mal de estar ali todo dia estudando, horas e horas estudando, que quando a gente passa pra realizar o maior sonho que a gente tem, Você a tá gente não tá exausto. bem pra viver esse sonho. Uhum. Então, eu tenho pensado isso pra mim, eu tenho que estar bem pra ver esse sonho. Sim. Então, eu tenho me aliviado muito. Eu escutei o podcast do Humberto com o Vinícius, né? Uhum. Tem que estar no canal. Mas é muito isso, você tem que entender o seu processo e agora é um recomeço. Pra quem tá começando agora, de novo, tentar a medicina e não conseguiu esse ano, é um recomeço e é aos poucos que você vai conseguindo. Você não vai conseguir fazer horas seguidas agora, você tá muito cansado. Então, só vai fazendo. Você conseguiu fazer 3 aulas? Perfeito. Mas vai construindo. seguindo, vai construindo. Vai construindo. Olha só. O que você tá achando da jornada até agora, Thalisson? Então, como eu falei, minha jornada é bem experimentativa. Uma vez dentro do curso de medicina, eu entrei, como eu falei, não entrei fechado, eu entrei de cara mesmo. Eu queria ser calouro, queria viver o que é calouro, calorada e participar de tudo, entrar numa liga Uhum. acadêmica, entrar no diretório, participar das atléticas, participar dos grupos sociais que o curso oferece, adentrar-se mesmo ao curso. Então acho que eu vivi bem o que era ser calor, então gostei bastante. E agora, chegando o momento de quase entrar no mercado de trabalho, acho que
Foi legal, foi uma aventura, foi Uma uma... aventura. Curtiu bem. Curti bem. Vai continuar curtindo, só que de outra forma agora, né? A partir de agora é só... As responsabilidades começam a vir, Chega né, mais, cara? isso mesmo. Tem que rolar aquela mudançazinha aí no mindset. O que você tá achando, Miller, da sua jornada até Cara, agora? eu tô achando incrível. Achando incrível. Que nem eu falei, muito sofrimento psíquico ao longo do curso, cara. Muitos momentos pra baixo, muitos momentos de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando você interpreta que a vida é só uma consequência interminável de problemas a serem resolvidos, cara. Quando você não vê luz no final do túnel. Pra quem já viveu isso aí, tá do outro lado, vira extremamente saboroso, cara. Vira uma coisa assim, poxa. Não precisa de muito, mano. É aquilo que eu falei, o olhar no olho. Uma pessoa no dia. Uma pessoa no dia já faz o seu dia valer a pena. E hoje, Alguém- pra você, essa experiência como psiquiatra, né? Você olha pra pessoa também com esse outro olhar, né? Eu acho fantástico. Eu gosto muito, muito de trabalhar com o que eu trabalho. Eu me sinto realizado. Eu vejo a saúde Também acho. mental, assim, quase como uma religião pra mim, cara. É um propósito, entendeu? De vida, um sentido. E traz Então, recompensas, né? Quando nossa. acho que você vê um paciente saindo do seu consultório, se sentindo assim que ele foi ajudado, que ele realmente foi acolhido, que os problemas que ele estava ali foram pelo menos em parte solucionados. Cara, uma- não tem é uma salário que gratificação. pague, mano. Não tem salário que pague. É muito doido. Senti que fez a diferença em um, cara. Não é todo dia que a gente faz diferença. Não é todo dia que nós temos nossos dias brilhantes. Não é todo dia que você tem uma consulta brilhante. Não, longe disso. Mas, que nem o Clóvis conta, o empenho a gente promete, né? O empenho a gente tenta para que, quem sabe, um dia tenha um lampejozinho de brilhantismo, né? Você consiga mostrar alguma coisa para aquele paciente que talvez alguns profissionais anteriores não tenham mostrado. E é isso, é fantástico. Que legal, cara. Que legal mesmo. Pô, tô curtindo demais esse formato. Poxa, muito bom. Ó, Thaleson agora vai pegar uma cartinha, mas antes vai ter uma pausazinha pro café? Bota um cafezinho aí pra cafezinho. gente, Milo. Eu trouxe essa Trabalhando xícara. hoje. Trouxe essa xícara gigante aqui. Eu já Só fui tomei esperto, uma até velho. agora. E eu já enchi ela inteira. Você já encheu ela de água? É, de água não. De água não. De café. Já encheu de. Ó, Uma cuidado. placa. Ó, eu tô preocupado com essa plaquinha. Não devia ter dado a ideia do café. Mas agora já foi. Já pegou a cartinha aí, Thales? Deixa Pegaria, eu ver qual que é. agora. Deixa eu ver antes de todo mundo. Ih, essa é perfeita pra você. É. Essa é perfeita pra você, cara. Ixi. Essa, mostra aí, só mostra. Não, nem fala, não. Olha só. E essa é pra você, essa daí pegou. Essa é pra você. Não. Surpresa, amigo. Surpresa. Esperar o café ficar pronto? Esperando o cafezinho. Mas eu acho que eu já vou falar pra quem tá ouvindo o podcast. Qual especialização você não faria de jeito nenhum? De jeito nenhum. É, chegou o momento mesmo. Agora, nos últimos anos, internato é onde a gente conhece toda a prática mesmo médica, né? Como os médicos atuam. É realmente uma pergunta bastante interessante, mas... Deixa pra lá, então. Deu certo. ó. Deu certo? Então é isso. Qual especialização você não faria de jeito nenhum, Thaleson? Tá difícil de escolher. É? Tá. Você quer todas? Só umazinha. Me sinto interessado por muitas, mas... Acho que talvez endócrino. Acho que mexe muito com a parte molecular, assim. Então, são um conhecimento bem específico, assim. Acho que não... Que talvez não seria minha área, mas... Não tenho nada contra a área. Corta pro Thaleson fazendo endócrino. Quem? pensou? Quem? Corta pra ele fazendo Fazendo endócrino. Ah! já pensou? É raro, mas acontece com 6 frequência. meses depois. É raro, mas Aí eu chego na clínica médica, conheço a Então. endócrina. Aí abre-se um mundo, assim, que eu não tinha visto, que é a Boa. prática médica, né? E aí eu falo assim, nossa, mordi a língua. Pode ser que você ainda se apaixone por endócrino. É, Pode sim, ser. porque o que eu tenho é aula, né? Um professor explicando lá a matéria. Agora, você chegar num consultório com um paciente da endocrinologia, É bem diferente, fazer uma né? consulta, é bem diferente, Então agora, ao invés da especialização que você não faria, qual que é a que você tá mais interessado?
Atualmente eu penso bastante em urgência e emergência, medicina intensiva, Legal. porque... Explica pra eles o que é medicina intensiva. O intensivista é o que trabalha com... Por exemplo, um exemplo prático é o médico que trabalha na UTI, né? Sim. Então, que é a unidade de terapia intensiva. Então, ele vai fazer aquele cuidado, manter o paciente, né? A estabilização do paciente. Paciente grave, Pacientes gravíssimo. O cara graves. que gosta da bagaceira, né? Então, Gosta. ele até trabalha com isso, né? Com Mas é emergência. diferente. É um pouco diferente, mas ele estabiliza o paciente pra gente. Porque eu acho que você faz uma intervenção no paciente, tipo, naquela hora, naquele momento você precisou fazer aquela intervenção, porque senão o paciente ia morrer, ia entrar em desequilíbrio. Então, eu acho que ela é muito pontual. Você cuida do paciente naquele momento, assim. Enquanto algumas outras áreas, por exemplo, principalmente a clínica, você faz um acompanhamento muito Mais longitudinal, né? continuado, Mais né? contínuo. O que você gosta mesmo é daquele na hora H. Precisa de você naquele Vai momento. morrer, cara. Se o vai Thaleson morrer, não senão- chegar lá, ele vai morrer. Isso. Olha, você Isso- gosta esse- da emoção. isso. Admiração. Que acho que até aquele passado meu de querer ser bombeiro, de querer a entrar ali, adrenalina, né? né? Porque o TI é mesmo, é isso mesmo, é adrenalina, é correr para um lado para o outro, correria. o paciente crítico. Quero fazer uma pergunta pra você que me surgiu agora. Num caso desses, claro que não sempre vai dar pra salvar a vida do paciente. Alguns pacientes vão morrer. Certeza. Você tá pronto pra isso, Thaleson? Então, essa é uma questão que a gente tenta martelar, assim, dentro do curso, que é como enfrentar, né, a morte, porque ela é natural. Os professores Davi. falam disso com vocês? Falam. A gente tem um eixo na Universidade de Brasília, né? Eu tô dando exemplo aqui, que é o que eu conheço. A gente tem um eixo só de psicologia médica. Então, dentre esse eixo, a gente discute sobre o médico como paciente, o processo de morte, o processo de crescimento. Então, essas coisas, essas questões filosóficas, né? E como que a gente deve agir sobre elas. Porque não tem um manual, né? Mas a gente tem que enfrentar essas situações e é perigoso porque o médico, como ele vê muitos pacientes, principalmente um médico intensivista que perde muitos pacientes, porque é o que acontece, né, nas UTIs, a gente infelizmente perde mais pacientes, né? Então, se ele absorver tudo aquilo, ele tem que ter uma Um jogo de cintura ali, um jogo de né? cintura pra Uma não conseguir, coisa pra... pra não absorver tudo aquilo ali. Porque, em contradição à medicina humanista, né, que fala que a gente tem que se adentrar à vida do paciente, a gente tem que conhecer, tentar sentir as dores deles para ser empático e para conseguir acolher o paciente, ver a partir da visão dele, né, a Perspectiva. empatia. Mas aí, se o médico intensivista que está ali trabalhando com muitos pacientes que morrem, porque é o que acontece, ele absorver tudo isso, todas essas histórias, isso pode acumular nele, né? Então é perigoso. Então a gente tem que criar, assim, um escudo, um jogo de cintura. Tem. Acho que Fiquei não é- curioso pra sua perspectiva, Mila. Porque Sobre- você já viveu, você já viu alguém morrendo? Já. 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 Conta como é que foi algumas essa vezes. experiência. É pra você e como você lidou com É isso. completamente fora de qualquer estudo, qualquer preparação, não tem como você se preparar para isso antes de fato acontecer aquilo. Cada experiência, cada vida que passou pelas suas mãos, cada choro de uma mãe, tudo isso te ensina, cara. Tudo isso faz você ir acrescentando ali uma bagagenzinha de, poxa, como que eu vou falar, de qual jeito, o que que eu espero, né, da reação dessa pessoa. Como que eu posso tentar dar uma tranquilizada, uma amenizada? Nessas horas, tudo que a gente busca é colocar culpa, né? Sim. Todo mundo se culpa nessa hora. Sim. Se culpa e culpa os outros também, é muito doido. E o pessoal não entende que a morte é um processo natural, né? Isso. Que faz parte. Faz Que dois lados de uma mesma moeda. Então, eu, por exemplo, acho fantástico conviver com a morte. Não no sentido de morbidez e tal, não sei o quê. Mas quando eu saio do meu trabalho, eu consigo ver a vida com outros olhos, cara. Quando eu tenho um Olha. contato direto, contínuo com a morte, não todos os dias, que eu acho que isso deve ser muito pesado, tá, Alisson? Tenho uma admiração muito grande para quem consegue, viu?
Mas para quem tem algum contato com a morte, cara, e sabe usar isso para viver melhor, Pra ver a vida com outros olhos. outros né? olhos. E nos torna os médicos mais responsáveis também, né? Com A gente certeza. entender que a nossa profissão, ela é uma questão de vida ou morte, Com certeza. traz muita responsabilidade Sim, pra Que gente. incrível. Você. Pô, eu peguei essa cartinha aí, pô, é especialização que você não faria de jeito nenhum. Achei que ia ser a pergunta mais Olha engraçadinha, só, né? bobinha. Vamos falar de morte. Vamos falar de morte. Vamos falar. Caraca. Falar de morte é preciso, É cara. necessário. Falar de Pô, eu morte é devia ter necessário. pensado nessa pergunta antes, Não mas que só bom que me veio aqui. Não só para esse nicho do público da medicina, não, Uhum. cara. As pessoas têm um medo, um receio, uma coisa com a morte, que não pode pensar sobre isso, não pode falar sobre isso. Sim. A morte tá aí, cara. A morte tá aí todos os dias. Um dia não vivido, na minha opinião, já faz parte da morte. Então, e aí? Eu acho que vale a pena. Vocês querem falar disso, da especialização que vocês não fariam? Então, eu ainda não passei por nenhuma prática, né? Não, mas a ideia. E então, assim, eu acho que hoje eu quero muito viver algumas coisas ainda da faculdade para ter essa certeza, né? Pelo menos passar e ter uma ideia. Mas eu acho que hoje, olhando pela experiência de quem eu já conheço e quem eu já vivi, eu acho que eu não faria pediatria. Eu amo criança, assim, quero ter vários filhos. Mas eu acho que cuidar de criança é totalmente diferente, assim. Tem Ama crianças todo, saudáveis. tem toda uma dinâmica diferente. Eu acho que eu não faria pediatria. É Acho que bem não seria minha complexo, viu? Tá Acho que não seria doido. minha escolha. Pra quem não tem aquela coisa dentro Sim. de si, né, de cuidar de criança, assim, é um pouquinho puxado. As pessoas falam que gostam de criança, mas gostam de criança saudável. É, Ah, eu gosto de Você criança gosta sendo do seu tio, filho, né? cara. Seu filho Porque você quando tá criou, então doente você é gosta complicado. dele. Depois que você Acha tem muito a delicado, obrigação, fica com né? medo. Ter a obrigação de examinar a criança, Uhum. de fazer as coisas ali assim, pô, tem que ser direito, Sim. né? Nossa. Deus me livre. Ó, em questão de especialização, eu gostei da discussão, mas eu acho que tem coisas mais profundas pra gente comentar. Mas se você quiser falar de especialização, Miller, fica à vontade. Não, a gente faz um rapidinho, né? Eu acho que todo sim é um não, né, Humberto? Então, a Ok. partir do momento que eu falo pra você que o que me faz levantar de manhã e ter uma vida feliz é olhar no olho e ver a diferença do meu trabalho, eu não vou trabalhar com as áreas que não têm contato com o paciente, né? A patologia, a radiologia, que são extremamente importantes dentro do seu segmento, é claro, precisa de gente fazendo Uhum. aquilo ali. Mas eu tô Não fora é de pra ficar. você. Não é pra mim. Ficar Legal. olhando no É. microscópio, cara, não é de jeito nenhum. Acho que é você, Thales, ou é o Miller? Acho que é um... Foi você o Vai lá, último. Miller. Essa é boa, essa é boa. Ó, eu já arranjei pra ser boa. Olha, Ó, vira aí, mostra aí. interessante. Mostra aí pra... Nos dias difíceis, o que te mantém motivado, né? Nos dias Eita. difíceis, o que te mantém motivado. Essa é Essa pesada. É pesada. Pesada. Pesada, pesada. O dia, quando ele é verdadeiramente difícil, precisa até de uma ajuda de fora, né, cara? Porque senão você não consegue se motivar por conta própria, não. Eu, pelo menos, não cheguei nesse nível ainda, não sei vocês. Mas eu acho que quando você enfrenta algo e você sabe o porquê de estar enfrentando aquele algo, né? Tem uma frase de um psiquiatra que é neurologista e que depois fundou uma vertente da psicologia que eu tenho admiração, assim, faleceu recentemente, algo assim, que é Viktor Frankl. Ele criou a logoterapia, Nossa, sim. Já ouvi terceira escola vienense de psicoterapia, né? E ele fala, cara, quem tem um porquê aguenta quase qualquer como, entendeu? falar. Só pra dar um- Esse cara, ele foi judeu, né, na Segunda Guerra Mundial, foi pro campo de concentração, 2 anos e meio e tudo mais. E aí ele conseguiu realmente elaborar uma psicoterapia que pudesse dar alguma sustentação para quem tava ali, mano, entre a câmara de gás e o fio de alta tensão, entendeu? E o pessoal lá batendo, estuprando o tempo todo, né? Todas as coisas mais. Então, se você tem um porquê, se você tem a ideia, o motivo do que você tá vivendo aquilo ali, você aguenta com mais casca. Como é que é o nome? É o Viktor Frankl. Viktor Frankl. Frank com L no final, não é Frank isso? com L no final. Viktor Recomendo Frankl. muito, Tem vários cara. livros super bons. né? Leitura que vale a pena, tá enfrentando um momento difícil, tá aí na luta, vestibulando e tal, não sei o que, cara. É o que mais precisa. Entende, não é? Não Aham. acrescenta? Entende o porquê, entende o sentido, o propósito. Legal. Seria isso, cara. Quem mais? Quem mais? Vai lá, Thales. Que te O mantém. que me mantém motivado nos dias difíceis. Café.
Um café. Lembrar que eu vou beber café. Nada disso vale sem o café. Vale lembrar, né? O café. A vida é mais feliz assim. Querer viver um dia de cada vez, né? Acordar e abrir novas perspectivas, novos caminhos. Mas tem dia que parece que tá difícil mesmo de continuar. Mas eu acho que são as recompensas que eu falei previamente, né? Saber que eu fiz a diferença na vida de alguém é realmente muito gratificante. Fantástico. Cuidar, né? Acho que cuidar é muito bom, é muito... Complementando, acho que um pouquinho o que você quer falar é que às vezes tem dias que não valem a pena ser vividos por nós mesmos, né? Como Aqueles assim? dias que... Cara, aqueles dias que mais parecem noites, entendeu? Aqueles dias que você tá As noites perdido. escuras. Aquele dia que você não tem prazer com nada, aquele dia que você tá completamente exausto, sobrecarregado. E aí, nesse dia, por que não doar esse dia por outra pessoa? Como assim? Uai, cara, Ajudar o próximo. o né? dia não Uhum. precisa ser prazeroso pra mim, né? Eu posso ajudar alguém, eu posso focar nos estudos, Sim. sabendo que os estudos não vão ser a minha fonte de renda, Sim. mas vão ser a fonte de ajudar o próximo, exatamente. Que bonito, cara. Que Pô, bonito. cara, É tão complicado a gente chegar no consultório. A gente tá cheio de problemas em casa. A gente chega no consultório, a gente tem que tentar esquecer desses problemas para não trazer isso para dentro da consulta e criar um momento ruim, assim, da relação médico-paciente. Então, a gente meio que tem que deixar essa bagagem para fora do consultório. Isso é complicado, e né? é muito Não é delicado. fácil de É fazer. delicado achar esse equilíbrio, né? É. Porque você também ficar guardando suas coisas e pintando como sempre uma pessoa ali que super evoluída sem problema, também tem seus problemas, Tem. né? Pô. Precisa. O que te Nos motiva, dias Sandy? difíceis. Ai, o ano passado a minha família viveu um tempo difícil. Meu avô passou assim por uns 9 anos tendo Alzheimer. E a gente passou todas essas etapas do Alzheimer que você conhece muito bem. E o ano passado assim foi muito difícil. Ele foi pra sonda, já não se locomovia, tava em cima de uma cama. Então, nesses dias difíceis, o que me motivou foi saber que eu ia poder ajudar alguém com ele no futuro. Entender que naquele momento eu podia fazer o básico, assim, de pegar o alimento diluído, colocar na sonda, ajudar minha mãe a virar ele de lado, coisas básicas eu conseguia fazer naquele momento. Mas um dia eu ia poder ajudar alguém assim nesse caminho, entendeu? Fantástico. Não é só sobre o presente. Não. Às vezes o dia tá ruim, mas a sua caminhada tá na direção certa. É isso, é isso. Ontem eu é tive um isso. dia muito chato. Deu tudo errado, tudo errado. Eu ia gravar o podcast ontem com o professor de biologia, Aham. só que eu até remarquei com ele pra hoje, porque eu tava tão mal, tão estressado que ia ficar horrível a gravação. Eu consegui remarcar pra hoje foi o contrário. Hoje deu tudo certo. Eu tava um pouquinho atrasado, aí o Gabriel me mandou, Humberto, vem só às 6h30 ao invés de 6, deu ruim aqui. Quando é pra dar certo, dá tudo certo. Tá tudo certo. Quando é pra dar errado, o dia inteiro dá errado. Humberto, tudo acontece exatamente do jeito como deve Do acontecer, jeito que cara. deve ser. Então tem dias ruins? Tem. Mas também tem dias bons. Pô, o dia foi horrível, beleza. Amanhã vai ser melhor. Amanhã tem sempre o dia de amanhã. Com E certeza. a gente precisa também valorizar esses dias bons, né? Que a gente valoriza muito os dias ruins. Tipo, nossa, meu dia ontem tava muito ruim. Mas hoje foi um dia melhor. Então, saber valorizar os dias bons também. Porque senão a gente vai olhar só pela perspectiva de foi um dia ruim, tá sendo um ano ruim, tá acontecendo muitas coisas ruins. E saber olhar pelo esse lado. Nossa, hoje eu consegui ir tão bem no que eu tinha me prometido fazer, no que eu tinha aplicado em fazer. Então, assim, tem que olhar para esse outro lado também, né? É uma questão de adestrar a tua perspectiva, né? Tanto A consigo gente quanto precisa com muito os disso. outros, Sim. né? Quantas vezes não tem o namorado e a namorada que faz certinho tudo, todos os 364 dias no ano, aí no dia que faz errado, pá, o dedo na cara, você fez errado, né? Julgamento. A mesma coisa com a gente, né? Com a cobrança e tudo mais, cara. De boas, né? Aprende a valorizar tuas Sim. vitórias e minimizar tuas derrotas. Aprender com elas, mas não sofrer do jeito que tem que sofrer. Que legal. Sou eu agora que pego? É, Sou você eu. que Ai, pega. meu Deus, estamos encerrando as cartinhas aqui. Ah, não. Quais foram os meus maiores desafios até aqui?
Nossa, Nossa, deve ter alguns, né? muitos desafios. Desafios atrás de desafios. Do Claro. tanto que você é grande, cara, imagino que tiveram infinitos. Muitos desafios, cara. Muito. Não sei nem o que eu posso falar. Eu botei a pergunta, só que eu não me atinei sabe, que eu né? teria que responder também. Deixa eu Isso é pensar. Eu acho que o meu interessante. maior desafio tem a ver com o que você falou antes, que foi dar ouvido às pessoas erradas e não me escutar. Já fiz muita coisa para agradar os outros e coisas que me faziam mal e eu não percebia que estavam me fazendo mal. No momento que eu me encontrei, me descobri, eu coloquei os pingos nos is e falei, eu gosto disso e eu não gosto disso. No momento que eu me conheci para falar, ó, não gosto disso aqui, Aí clareou. clareou tudo. E eu sinto que eu conhecimento. comecei a viver no momento que eu parei de dar ouvidos ao que os outros queriam Que legal. e comecei a me escutar e comecei a falar não. Não quero isso. Não quero aquilo. Falar não é o primeiro passo. Depois você tem que falar sim. Falar sim para as coisas que você gosta. Para só então você ser livre. Tem a liberdade do não, de falar não porque eu não gosto. E tem a liberdade do sim, que é falar sim porque eu gosto. É um outro estágio de liberdade. E isso, no momento que claro, eu estou aprendendo a fazer isso também, mas já é extremamente libertador e é como se um peso tivesse saído das minhas costas. Então, um dos meus maiores desafios foi esse até hoje e vai continuar sendo um grande desafio porque é sempre um processo, o autoconhecimento e autodescoberta e a autossuperação. Nossa, aí tu falou tudo e mais um pouco. Legal. Ai, os meus maiores desafios até aqui. Eu acho que foi muito tá longe de casa, né? A gente que tá longe de casa, da família, assim, desse contato. Eu tinha uma família muito grande, que é muito unida, a minha família. Então, às vezes, dá uma saudade de estar em casa e você entender que esse é o processo que talvez você... E eu sempre quis fazer faculdade fora, desde o ensino médio, eu sempre falei isso pra minha mãe. Mas lidar com a saudade de estar em casa, de, nossa, eu só queria estar na minha cama hoje. Coisas simples, assim, nossa, queria estar tomando um café com a minha mãe. Então, você tem que aprender a lidar com essas saudades. A vida inteira vai ser assim, de saudades. Você longe, quem faz faculdade fora, até passar em um concurso, em um trabalho que você faça fora. Você vai ter que lidar com essa saudade, lidar bem com isso, e viver bem, e estar presente quando você estiver presente. E também aprender a estar longe. Acho que é isso o meu maior desafio hoje. Eu acho que você falou de morar longe também, bem do interior. Então, eu sei que... Interior. Interior. Você nem, Alisson. É mesmo? Verdade. É mesmo. Notamos. Então, acho que isso é muito complicado mesmo. A gente criar uma identidade. Quando tipo, a minha cidade é muito pequena, então tem menos de 2.000 habitantes, a cidade onde eu vivo. Então, tipo assim, há uma ignorância muito grande. Então, assim, eu acho que eu criei muitas máscaras Sim. na minha cidade, coisas que eu não era. Com medo do que as outras pessoas iam pensar de mim. Então, acho que foi um desafio muito grande na minha vida eu me livrar dessas Ser máscaras, você, né? encontrar a minha identidade. E também de superar aquilo, porque eu não tinha muita perspectiva de mundo, do que era a universidade. Eu fui conhecer uma universidade, assim, Vivendo, né? tipo... Na Vera. Na Vera. Então foi muito gratificante isso, mas esses desafios nos tornam humanos, né? É isso, cara. E você, Miller? Poxa, dificuldades, cara. Desafios. Desafios, né? Os maiores desafios. Pô, cara, eu diria que o maior desafio que eu tive na trajetória medicina, sim, foi o meio competitivo, cara. É exatamente isso. Eu tenho de ser melhor que você, tão grande, Humberto. Tão grande, cara. Teoria do espetáculo. E assim, a gente não entende que tudo leva a gente a olhar pro lado, a baiazinha, né? E falar assim, vamos, tamo na corrida ali. Não, cara. Não, nossa, o meu maior desafio foi o tempo que eu demorei a entender que a competição estava lá. Mas eu escolhia se eu fazia parte dela ou não, né? A competição tá lá, sempre lá. Ah, cara, eu nunca conversei com alguém que cursou ou tá cursando medicina que disse que era um cenário, assim, completamente livre de competição e tal. Quem sou eu para falar, né? Devem ter algumas universidades privilegiadíssimas aí, mas o que eu vi foi muito uma falta daquele lado amistoso, sabe? Daquele ajudar sem ter nada em troca.
Era muito difícil a competição, cara. Muito difícil, sofri muito com isso. Não Acho que, sabia que era assim, não. eu acho que a vestibulando ela pode dizer mais ainda, porque Mas época de cursinho, parece que os professores colocam isso na sua Sim. cabeça, tipo, tem uma vaga, tá você e seu colega do lado. Um de vocês vai estar lá e o outro vai estar aqui no ano que vem. Então, tipo, eles colocavam isso na nossa cabeça diariamente. Tipo assim, a gente ficava olhando, não, mas a gente tá aqui tentando estudar em grupo. Mas não, só uma pessoa que vai passar e o outro vai ficar. E eu achava essa pressão ele psicológica começa a muito... alimentar, né? Ele Isso. fala, quando você não estiver estudando, teu concorrente está Tá estudando. estudando. Quando você estiver dormindo, tem Isso gente aqui- trabalhando. Eu acho Isso. horrível essa Doido, frase. Odeio, Nossa. odeio. Meu Deus do céu, Tá por que doido. fizeram isso? Essa frase Teve tinha uma que ser vez- extinta, Eu cara. pedi para alguns alunos dos mestres do Enem mandarem depoimentozinho sobre como é que foi a experiência. Teve uma menina que mandou assim: estude enquanto eles estiverem dormindo. Nossa. Aí eu fiquei, me deu um arrepio, eu falei, caramba, mas não é isso que eu defendo, não. Calma, dorme, gente. Dorme, é importante também. Aí eu vi, eu fiquei, caraca, ela tava com sangue no olho gravando. Estude enquanto eles dormem. Eu tive um professor de matemática que ele foi muito incrível nessa área. Ele falou assim pra gente, nessa área de cursinho, assim, início do ano, todo mundo... Eu não conhecia ninguém em Brasília, então, assim, pra mim era tudo completamente novo. E eu acho, particularmente, as pessoas em Brasília mais... Tem uma barreira a mais do que as outras Elas pessoas são que eu já fechadas. conheci. Culturalmente, né? Sim, por exemplo, elas são... Quem se conhece é um grupo muito fechado, entendeu? Se você não conhece alguém, é mais difícil você entrar nesse grupo. Então, assim, o meu professor falou o seguinte, não tem vaga pra todo mundo. Ele chegou falando, gente, não tem vaga pra todo mundo. Quem quer medicina, ok, não tem vaga pra todo mundo. Mas você não precisa de todas as vagas. Precisa de uma vaga. Talvez esse ano não seja o seu ano. Mas o importante é você continuar tentando. É uma fila. Uma hora vai ser a sua vez. E eu fiquei muito com essa. É uma fila. Quando alguém veio falar comigo, eu falei, não, ainda não fui. Ainda não chegou a minha vez, mas é uma fila. Uma hora vai ser a minha vez. E o importante é estar na fila. E Eu é tô isso. construindo. Eu não fiquei gravando muito essa competitividade. Eu nunca quis isso. Eu não gosto disso. Eu acho horrível uma pessoa competir com a outra, sendo que vai ter vaga para as duas, ou uma vai e outra não. E tá tudo bem. Então, eu nunca quis alimentar isso em mim. Eu acho muito errado quem pensa nisso, quem tá ali estudando com o seu lado. E, na verdade, existe uma pesquisa que fala que quando você ensina outra pessoa, você aprende muito mais. E eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, de um assunto, e aprendi tanto aquilo ali, eu quero muito falar pra alguém. E eu amo aprender, então eu quero muito contar para as pessoas o que eu aprendi. Seja uma coisa básica, sobre baleia, sei lá. Mas eu quero Nossa. contar o que eu aprendi. Então, fazer esse lado diferente, você que tá no cursinho, você que tá estudando em casa, ou seja o que for, na faculdade, onde for, faz esse lado diferente também, pelas outras pessoas também, por você. Uhum. Olha só. Tem mais alguém pra falar ou é a próxima carta? Né? Próxima, lá. Sandy. Vamos A lá. próxima carta é fácil. Vamos lá. Essa é fácil. Ai, gente, eu acho que essa é a mais importante, É a tá? mais importante. Chega nesse momento aqui e dê like no vídeo, vai. Dá like no Esse vídeo. tá tão ruim, quem Tá você ainda muito não deu legal. like É até no um vídeo? videozinho legalzinho. Ah, né? tá gente. maneirinho. Merece um Merece. likezinho. Merecendo cara. like. Merece. E, Rapidinho. Dê like, também, dê like, pessoal, por favor. compartilhem com quem quer fazer medicina também. Manda esse vídeo para alguém que queira também fazer, para trazer essa discussão para mais pessoas, Se tem algo que vai acrescentar, né? para acrescentar. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar recebendo sempre. Tem vários projetos legais, eu vou adiantar pra vocês. Maneiro. Tem muitas coisas legais vindo por aí. Então, se inscreve aí. Vale a pena, digo, vale a pena. Tá, Alisson, nós temos mais 2 cards. Graças a Deus. 2 cartões. Olha. E agora? E agora? Tá. Fazer Opa, suspense. mestres do Enem. Aprovação direto ao ponto. E o que agora? O que você faria além de medicina? Eita. É isso. Pô, eu acho que Tô quando eu na tava fila. no ensino médio, a gente eu gostava de muitas coisas. Xadrez, artes marciais, karatê, pintura, óleo em tela, filosofia, literatura. Então, coisas que eu me achava bastante interessante, que me construía como ser humano, que me dava ideias de mundo, que me trazia outras perspectivas. E eu senti que na minha época de vestibulando eu tive que abandonar um pouco disso. Sim. E, tipo, para focar nos vestibulares. Então, eu acho que depois da medicina eu ainda quero voltar para essas coisas, para pro xadrez, principalmente, eu gosto bastante de jogar.
lutar karatê, voltar a pintar, que são coisas que me fazem bem, que cuidam de mim Sim. e que viraram apenas hobbies na minha vida desde quando eu escolhi esse curso, né? Quando eu escolhi a medicina, até porque a gente tem uma carga horária muito extensa, bastante difícil, a gente quase não tem horário. Então eu senti que eu abandonei um pouco dessas coisas que me faziam bem. Acho que eu tenho que voltar com isso. Mas em questão de cursos de graduação, assim, talvez filosofia ou alguma engenharia, porque eu gostava bastante de matemática. Legal. Olha. Miller, se você não fosse pra medicina, pra onde você faria? Poxa, cara. Eu acho que eu iria junto com o Thaleson ali, cara, pra filosofia, entendeu? Porque é a área de interesse, é o meu maior hobby, sempre foi, quem me conhece sabe. E assim, tanto a filosofia, quanto a psicologia, quanto a antropologia, cara, tudo isso que tem aquele quesito de refletir um pouco sobre o hábito, sobre o comportamento, sabe? Eu acho fantástico, acho genial. Dou graças a Deus que tô onde tô hoje, por talvez ter algumas ferramentinhas a mais, né, nesse quesito. Mas eu tenho plena certeza, cara, que seria extremamente realizado cursando psicologia ou cursando a filosofia. Seria por aí, eu acho. Eu também acho que eu ficaria na psicologia. É. Eu tenho uma prima que é psicóloga formada e eu acompanhei esse processo dela, né, de faculdade, de agora no mercado de trabalho. Então eu acho que eu gostaria muito de fazer psicologia. Eu acho uma área super legal, super válida e que merece assim mais ser falada, ser Mais incentivo, Sim. né? A gente Ela- precisa muito falar sobre a área da psicologia hoje. Eu acho que eu faria a área da psicologia, assim. Legal. Inclusive, a nossa proposta aqui no Mestres Cast não é só fazer de medicina. Quem sabe, se vocês gostaram do formato, deixa o like e comenta aqui embaixo quais outras profissões vocês querem ver. Legal, Psicologia, velho. Poxa. quero fazer muito de psicologia, de engenharia. Penso em fazer. Qualquer curso dá para fazer. Qualquer curso dá. Trazer um profissional, um estudante, uma vestibulanda. Sim. Dá para fazer de todos os cursos. Comentem aqui embaixo, pessoal. Qual que eu faço agora? Vamos O ver. céu é o limite. Nossa, gente, aproveitem essa oportunidade. Aproveitem, comentem mesmo, sugestão. Nossa, Vocês que tá estão em doido. dúvida, legal, né? Ver o pessoal falando para também vocês Já decidirem ajuda alguma o que coisa, que... né? Sim. Gente como a gente falando sobre a área, né? Pois Acho é. que é isso. Temos uma última carta, Miller. A última. Será se ela é... O que será? Eu não lembro. Nem eu. Mestres do Enem, aprovação direto ao ponto. Olha só. Opa. Ela é... Opa, aqui. Aê. Interessante, interessante. Primeiro modelo, depois o mestre do Enem. Faça uma pergunta para quem você quiser. Eita, tensão de clima, hein? Pra quem você quer perguntar, Miller? Cara, essa pergunta não sai da minha cabeça já tem muito tempo, desde que eu te conheço, Humberto. Acho que eu Ih. nunca tive Eita. uma oportunidade tão boa para perguntar. Mas, Humberto, como você vai mudar o mundo, cara? Eita. Como eu vou mudar o mundo? Como? Nossa, cara. Essa é profunda. Essa é profunda. O que você planeja aí, cara? O que você almeja? O que você... Cara, se você tivesse me perguntado isso antes, ano passado, eu pensaria, não sei. Não sei o que eu tenho mais a acrescentar. Já fiz o Mestres do Enem, já ensinei o que eu queria ensinar. Pra mim, eu acho que se fosse no ano passado, eu falaria, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu tava quase nessa mentalidade. Aí hoje eu percebo quanto ainda dá pra fazer, quanto dá pra mudar o mundo. O slogan que eu criei para esse podcast, o Mestres Cast, é educação para um mundo melhor. Então eu pretendo trazer justamente uma forma diferente das pessoas verem a educação. Porque eu já percebi que eu enxergo as coisas de uma maneira diferente. Eu enxergo mais conexão entre os Bem assuntos. diferente. Sim. Eu enxergo uma maneira muito mais divertida de você ter tesão pela vida, ter tesão pelo conhecimento. E eu quero transmitir isso. Porque tem gente que fala, odeio física, mas porque nunca aprendeu física de verdade. É verdade. Vai que a pessoa é um gênio da física, só que só decorou fórmula e aí nunca gostou desse assunto. Eu quero mostrar para as pessoas que o conhecimento transforma, que o conhecimento é gostoso, que é bom de ter. Não é só decoreba para passar numa prova. Sim. Então eu acredito que essa é a minha missão. Eu estou percebendo ainda mais isso agora.
Porque eu tô curtindo tanto fazer, e o céu é o limite, que eu sinto que agora eu tô no caminho certo. E, cara, vai ficar cada vez melhor. Você tem aquele termômetro, né, cara, de que tá no caminho certo. Você vai percebendo que vai tudo ficando tão fácil, as oportunidades vão aparecendo, as pessoas certas vão entrando, né? E assim, cara, que bom que o mundo tem pessoas que nem você, Humberto. Maneiro, Porque cara. Que acreditam na Cara, educação, né? que acreditam na educação, que acreditam fazer que podem diferença. fazer alguma coisa, entendeu? Poxa, eu dentro da minha realidadezinha aqui, cara, olha só de onde você começou e onde você tá chegando, entendeu? Você foi um cara que acreditou em si mesmo desde o início, que falou, cara, eu quero mudar o mundo, eu vou mudar o mundo por meio do conhecimento. E já tá mudando. Tantas pessoas que conseguiram passar nos doido. cursos, eu vi, né? Então, assim, eu acho que você já tá mudando o mundo com a educação. Legal. Muito obrigada. Eu, como vestibulanda, agradeço por você estar nesse caminho e por ter conhecido você através dos mestres do Enem e por você estar mudando o mundo. Você faz diferente. Não só espera cair, você faz acontecer. Então, muito obrigada. Legal, gente. Pô, É muito eu bom. fico gratíssimo. É um projeto muito lindo, cara. Gratíssimo. É um projeto muito fantástico. Que legal, muito cara. lindo. Que legal. Verdade. Eu pensei em botar essa cartinha principalmente pra Sandy perguntar pro Mila. Pra vestibulando perguntar pro médico, Aí, né? Acabou que foi no sentido contrário. Tá vendo? Você pensou que ia ficar quietinho aí? Mas, pois é, eu pensei que eu ia ficar Eu quietinho nem vou aqui. participar. Nem vou participar. Você quer fazer uma pergunta pra ele, Sandy? Ah, eu quero. Quero perguntar pra você Pergunte. se valeu a pena ter estudado tanto, se dedicado, apesar de todas as noites assim ruins, apesar de todo o caminho ter sido difícil, se valeu a pena, se você olha pra trás e fala, valeu a pena. Cada segundo. Principalmente os piores segundos. Os piores Você momentos. aprende As mais, né? piores quedas. Foi ali que eu aprendi as melhores lições. Então vale a pena. Cada segundo vale a pena. Quando tiver prazeroso, aproveita. Quando tiver difícil, aprende, reflete, né? Seja analítico. Sim. Por que que chegou desse jeito? Por que que eu tô em sofrimento? Por que que tá ruim do jeito que tá? Como que eu faço pra mudar? Então, cara, cada segundo valeu super a pena. Valeu super a pena. Eu teria feito exatamente da mesma forma. Muito obrigada. Eu vou perguntar pra vestibulanda, então, Ixi. que como futuramente você vai fazer medicina, então vou te fazer essa pergunta agora e lá na frente, quando você estiver no curso, você vai parar e refletir, ver se era isso mesmo. Uhum. Quais são as suas expectativas, quais são as suas expectativas pro curso? E aí eu quero que você responda isso agora e quando você estiver lá no curso, que você estiver vendo o que é a medicina, você parar e refletir, será que o que eu criei, assim, Que eu na minha pensei. visão, aquilo mesmo. era aquilo mesmo? Deixa gravado pra gente ter a perspectiva Legal, dela de agora, legal. ó. Já programa o vídeo pra daqui a 6 anos Isso. e pouco, porque a Pois Sandy é. vai passar agora, Vai claro, ser. né? Agora que a gente entendeu que ela tá tranquila consigo mesma, tá no Lembrar caminho mais certo. tarde. Então, eu quero me encontrar no curso. E eu quero que seja leve, eu quero me encontrar, quero, além de qualquer coisa, ser feliz nessa escolha e saber viver os processos que eu tiver aí dentro também, e saber refletir sobre isso, me encontrar. E é isso, além de qualquer coisa, que é o que eu tenho certeza que toda a minha família e eu quero pra mim, é ser feliz. Não quero passar nessa vida vivendo só tristeza e só... E não olhar também para essas perspectivas de felicidade. Eu quero saber aproveitar cada instante. Eu quero viver. E também, se não for, gente, se você acha que esse não é um curso para você, cara, existe um mundo lá fora Tem de tanta opções. coisa, né? Você pode começar a trabalhar, você pode estudar para um concurso. Então, assim, existem outras opções. E eu quero me encontrar hoje nesse sonho. Mas se não for também, que bom que eu entendi que não era. Que eu vivi e eu percebi que não era. E tem várias outras chances. O que mais tem são opções hoje. Nossa senhora. Cara, poxa, Nossa que legal, senhora. Que legal, gente. Gente, eu Obrigado por esse amei. momento, Eu obrigado por amei. esse momento, Que de bom que eu verdade. tive essa ideia de fazer esse podcast. Que bom que você tem várias ideias. Que bom que eu tenho Humberto. várias ideias, Parece cara. bom, assim, né? Obrigada. Que coisa boa. Obrigado, Beto. Ó, Que legal, por mim fechamos com chave de ouro aqui. é muito bom. Fechamos mesmo. Eu Foi tenho incrível. só a agradecer a Nossa. todos vocês. A gente Eu que tem a sei. agradecer, né? Eu que agradeço, desde Foi o tão ensino médio eu leve. agradeço você. É. Que legal, Muito obrigado, cara, que Beto. legal. Pô, gente, e esse papo aqui foi, ó,
Só o começo, inclusive. Vai ter de psicologia, vai ter de engenharia, vai ter de todos Vem os mais, cursos. Se vem vocês mais. me deixarem, eu faço tudo. Esse é um Mas tem que dar o quê? Como é que é? Olha aqui. Like no vídeo. like, não Qual é, Se não pessoal? tiver like no vídeo, eu vou Custa ficar triste. nada. Custa nada. custa nada. Um É bem dedinho. rápido. Só uma dedadinha Só- no like. Pronto, já deu. Já deu. Você nem sentiu, que nem vacina. Opa. Sim. E faz bem pra Pegou você. Aí. Gente, obrigado. Vamos encerrar aqui hoje. A quem assistiu aqui até o fim, obrigado também pela audiência de vocês. Vejo todos vocês nos próximos conteúdos que eu vier a trazer, cheio de ideias boas. E é isso. Tem algum recado final, cada um de vocês? Deixem suas opções aí, qual vídeo que você quer que o Humberto faça, que a gente vai estar olhando também, dando sugestões, o que você quer ver no canal também, na área de educação. E se o Humberto já ajudou também na sua vida, coloca aí seu depoimento, eu acho que vai ser super legal e Isso é válido legal, para... cara. Esse pra olhar. feedback aí, É, né? Quando a aham. gente, poxa, isso é bem bacana. Então, se você se sentiu tocado pelo canal do Humberto em algum momento aí, manda pra ele. Eu sou amigo próximo dele, eu vejo ele lendo os e-mails fala, também mesmo, fala. eu vejo ele abrindo os chats, entendeu? E sempre o olhinho dele brilha. Então, por favor, continuem fazendo o olhinho dele brilhar para que ele possa continuar produzindo essas coisas pra gente, tá? É isso. Agradecer também ao Humberto Mano. pela oportunidade de Sim. estar aqui. Henrique, a Sandy. Ah, Muito interessante tudo isso aqui. Acho que faz parte também da minha luta, lutar por educação, por um mundo melhor, né? sim. Com certeza. É isso. Bom demais, gente. Bom demais. Bom demais. Então nos despedimos aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. E nós nos vemos nos próximos. Tchau. Um beijo.